No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Eu e Carimilhão e eu até às 7 da noite. E aí, Carim? Tamo junto, Carlão. É isso aí. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Tamo todo mundo junto até às 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve especial, é claro, para a galera que nos acompanha no Instagram, no @18horasnews. E daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. O número de homicídios em Manaus cresceu 45% em janeiro desse ano em comparação com janeiro do ano de 2021. Segundo a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram 74 casos este ano contra 51 no ano passado. Vamos falar também sobre os 55 anos da Zona Franca de Manaus. Profissionais da saúde que trabalham no Francisca Mendes cruzaram os braços. Eles estão sem receber salários há quase 5 meses. 6 horas, 2 minutos. Você é o melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, o mundo, hein? Está diante de uma nova guerra, colocando em xeque a paz mundial. O risco de um novo conflito armado global é real, depois que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Nas primeiras horas dos ataques russos, os mortos e a destruição já começam a aparecer. E o mundo está em alerta e temendo os desdobramentos dessa invasão russa. Por ser uma grande potência, com muito arsenal bélico e nuclear, a Rússia impõe sua força e ameaça quem tentar interferir, prometendo consequências como nunca antes experimentado na história. Isso de acordo com as palavras do próprio presidente Vladimir Putin. E as consequências econômicas já começaram, infelizmente. Menos de 24 horas após o início dos ataques. O dólar comercial opera em forte alta na tarde de hoje. Chegou a ser cotado a R$ 5,15, uma alta aí de quase 3%. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, também registrou queda de mais de 2%. O barril de petróleo rompeu a barreira dos $100 e isso deve refletir no aumento de preços da gasolina, diesel e do gás de cozinha. Carimir, o preço do trigo também subiu na mesma proporção. O mercado teme reflexos ainda mais graves com o avanço das tropas e de uma possível resposta dos países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Hoje, todo o planeta está focado nos conflitos do leste europeu. Você está ouvindo 18 horas. E a Zona Franca de Manaus completa 55 anos na próxima segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Parabéns! A data foi comemorada hoje na primeira reunião do ano do Conselho de Administração da Suframa, Carim, olha aí. Pois é, e para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o superintendente da Suframa, Algacir Pocim. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Pois então, a Zona Franca faz 55 anos num ano muito turbulento, com a possibilidade de redução do IPI e agora com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra pode causar problemas em relação a um possível desabastecimento de insumos? Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Carim, boa noite, Carlão, e a todos os ouvintes que nos acompanham hoje. A satisfação está aqui, particularmente nesse momento em que nós comemoramos os 55 anos de aniversário da Suframa, e que fizemos uma reunião do Conselho de Administração de Suframa histórica pelos índices, histórica entregas realizadas, pelos indicadores do ano passado e pela expectativa de futuro. Okay. Certo. Agora, e em relação aos insumos, como eu estava falando, a respeito desse conflito da Rússia com a Ucrânia, existe alguma possibilidade de ter um desabastecimento às empresas aqui do Polo Industrial de Manaus? Olha, o conflito ainda é bastante recente, né? Não foi possível fazer análise das consequências para o Polo Industrial de Manaus. É natural a expectativa, tá certo? Estamos todos nós no mundo apreensivos com esse tipo de evento,
mas é cedo para estabelecermos conclusões sobre de que maneira isso poderá vir a impactar a nossa região. Ok, olha só, é cedo, mas com o ataque russo, as bolsas de valores do mundo já desabaram, né? O petróleo disparou, o dólar aqui no Brasil subiu 3%. Com relação às fábricas da Zona Franca, com essa variação toda aí no mercado econômico, pode impactar a nossa Zona Franca? Olha, a Bolsa de Valores ela se antecipa aos fatos, o que é normal, tá certo? Ok. Indo lá no início da pandemia também, as Bolsas de Valores se antecipando bastante à pandemia, e nós vemos agora no ano passado indicadores exitosos do Polo Industrial de Manaus. Nós registramos 158 bilhões de reais em faturamento do Polo Industrial de Manaus em 2021, com a manutenção de empregos durante todo o ano acima de 100 mil empregos. Nós tivemos uma média de 103 mil empregos. Então, a Bolsa de Valores é uma coisa, a realidade é outra. Sim. Pode ou não vir acompanhá-la. Então, é cedo ainda para a gente estabelecer conclusões sobre os impactos aqui na nossa região. Ok. Certo. O senhor fez uma avaliação e que, com certeza, o senhor apresentou essa avaliação hoje na reunião. O senhor pode concluir esses números para a gente, essa avaliação positiva da Suframa, apesar desses anos de pandemia? Olha, eu tenho falado constantemente que nós tivemos uma economia muito aquecida, mesmo com a pandemia. E essa economia aquecida, ela começou fruto das ações que o nosso governo federal teve durante a pandemia, que permitiu o poder de compra à nossa população. Seja o chamado comumente Corona Voucher, esse auxílio que foi prestado à nossa população de baixa renda, sejam as ações para a manutenção de emprego da população com apoios a pequenos e médios empresas, sejam outras ações diversas, permitiu o poder de compra para a nossa população. Por outro lado, nós tivemos a mudança de hábitos da população nesse período de pandemia, inclusive gastos que não foram feitos com turismo e viagens, por exemplo, né, que contribuíram também para que aumentasse a demanda, tendo esse poder de compra. E aí vem o nosso lado, do lado de cá, com essa demanda aquecida, o nosso Polo Industrial de Manaus conseguiu se adaptar, garantir a segurança dos seus funcionários e atender essa demanda aquecida. E eu sempre destaco também o posicionamento do nosso governo do Estado, da nossa Prefeitura, que também permitiram, mesmo nos piores momentos da pandemia, que as indústrias permanecessem em pé e funcionando. Okay. Continuando falando a respeito do governo federal, como é que o senhor avalia essa possibilidade do governo federal de reduzir o IPI? Olha, com relação a esse assunto, é importante que a gente entenda, primeiro, que o governo federal tem que olhar o Brasil como um todo, naturalmente, e avançar na nossa economia, tá certo? Por outro lado, também temos que entender que o governo federal vê perfeitamente a importância estratégica da Amazônia e a importância estratégica dessa política de Estado que está atuando aqui há 55 anos na nossa região e que permitiu nós termos um polo industrial pujante, como nós temos, e que ele faz as entregas tão necessárias, que são a melhoria da qualidade de vida da população, o desenvolvimento da nossa região e a irradiação das riquezas, tá certo? Ao mesmo tempo, é um modelo que tem contribuído para a conservação da floresta em pé. Então, o governo federal tem essa noção e eu tenho certeza que isso será levado em consideração em todas as decisões que foram tomadas em Brasília, e nós, Suframa, temos buscado atuar de uma forma técnica, assessorando o governo federal, assessorando o Ministério da Economia, mas ao mesmo tempo também assessorando o governo do estado de Rondônia e os demais estados do modelo Zona Franca de Manaus, assessorando nossas bancadas parlamentares e particularmente as instituições de classe, as entidades de classe que levam em luta para poder unir. Alô, perdão, a gente ficou com o áudio comprometido nessa ligação de telefone. Estamos conversando com o superintendente da Suframa, Algacir Pocim, a respeito da avaliação da Zona Franca de Manaus nesses 55 anos de modelo. O senhor nos escuta bem, superintendente? O sinal está ruim. Alô, o sinal, eu vou pedir para a nossa produção para ligar novamente para o senhor, daí a gente continua a entrevista de uma forma mais clara, porque acho que o sinal do celular está meio comprometido. Estamos conversando com o superintendente da Zona Franca de Manaus, Algacir Pocim. Esse ano, agora dia 28 de fevereiro, a Zona Franca de Manaus, o modelo Zona Franca de Manaus, completa 55 anos e com números e saldos positivos. A gente acabou de ouvir a avaliação do superintendente e explicando que apesar dos anos de crise
crise econômica no mundo inteiro durante a pandemia, a Zona Franca de Manaus fechou índices positivos, até continuando com a estabilidade dos empregos. E a expectativa é boa, né? Exatamente. Eles estão bem otimistas, apesar, inclusive, desta... esse conflito aí entre a Rússia como ele e a disse, Ucrânia, ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo para qualquer avaliação. Estávamos falando agora a respeito da questão do modelo IPI. da Zona Franca e do IPI, dessa possibilidade do governo federal em reduzir o IPI. Completamos, a gente fez novamente a ligação com o superintendente. Então, conclua, por favor, agora a gente volta a se falar de uma forma mais clara. Boa noite. Boa noite, Karine. Obrigado. Eu não sei até onde que vocês me ouviram, Karine, mas eu estava comentando que o modelo é um modelo de sucesso, né? Sim. Que o governo federal tem esse entendimento da importância dessa política de Estado e, ao mesmo tempo, mesmo considerando a problemática do país como um todo, como no caso do governo federal, eles têm pleno conhecimento e entendimento da importância estratégica da região e do modelo Zona Franca de Manaus. Quanto à SUFRAMA, nós buscamos constantemente assessorar tecnicamente tanto o Ministério da Economia e o governo federal, como também as nossas bancadas parlamentares, os governos estaduais e as nossas entidades de classe vinculadas à indústria, para que todos nós juntos busquemos as melhores soluções para atender esses interesses maiores do país e da nossa região. Ok, olha só detalhando e resumindo, durante a reunião de hoje foi avaliada a pauta com 41 projetos, indústrias e de serviços, com investimentos aí avaliados em mais de 2 bilhões de reais. Superintendente, temos também expectativa de aumento de empregos? Olha, cada vez que nós aprovamos projetos, nós colocamos ali na pauta a expectativa de geração de empregos e de faturamento e investimentos para os próximos 3 anos. Então, sim, essa pauta de hoje, que contemplou 41 projetos, ela nos dá uma expectativa a mais. Eu não tenho aqui de cabeça neste momento para dizer exatamente, em torno de entre 2.000 e 3.000 empregos para os próximos 3 anos. Tá certo? E eu destaco que o ano passado nós tivemos 176 projetos aprovados, com uma expectativa de 15 mil novos empregos nos próximos 3 anos. Então, isso é uma visão otimista. Como é que nossas empresas, os empresários estão vendo, o setor produtivo está vendo o Polo Industrial de Manaus, a sua segurança jurídica, que estão investindo pesado para os próximos anos, e isso aí naturalmente vai refletir em geração de emprego e renda para a nossa população. Muito bom. Essa que é a notícia positiva. E para finalizar, qual a expectativa das empresas da Zona Franca para o restante deste ano aí nesse novo cenário? Olha, de novo, ainda é cedo, certo? Nós estamos começando praticamente o ano, mas o que nos mostra a expectativa é essa aprovação de projetos nesse mercado aquecido, tá certo? Em termos de novos projetos, tá certo? E no mais, nós vamos acompanhando como é que está a evolução da pandemia no país, que vemos que está arrefecendo, vamos acompanhando a evolução do mercado e da macroeconomia do país e também esses reflexos aí internacionais. Nós vimos aí durante a pandemia as dificuldades com relação à logística internacional, que pode sim ter algum impacto agora com esse conflito da Ucrânia, mas que no ano passado as nossas empresas tiveram a capacidade de atender o mercado aquecido, mesmo com essa problemática toda de logística, e nós vemos aí o resultado nesse resultado aí histórico dos indicadores do Polo Industrial de Manaus. Okay. Muitíssimo obrigada, superintendente, por participar hoje aqui do programa 18 horas. Eu que agradeço a vocês a oportunidade e destaco que nós tivemos uma série de entregas hoje na reunião da SUFRAMA, que é interessante que o pessoal acompanhe, porque a SUFRAMA tem atuado não só na parte do Polo Industrial de Manaus, mas também na tríade apoiando o comércio, apoiando o setor agropecuário, atraindo investimentos aqui para a região, e o próprio projeto Zona Franca de Portos Abertos, que hoje nós começamos com as visitas à Honda e vamos prosseguir abrindo outras empresas para atrair turismo, levar os nossos jovens para despertar vocações e também contribuir aí na exposição do que é o modelo Zona Franca de Manaus para todo o país. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Maravilha, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para o senhor. Para vocês também. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Conversamos com o superintendente da SUFRAMA, Algacir Pocim. 6h15 e você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, depois de ser considerado o estado mais violento do país em 2021, registrando quase que o dobro da média nacional em números de homicídios, o Amazonas volta a ser destaque
Olha só, no quesito violência, Karine. Infelizmente, essa é a realidade, Carlão. O ano mal começou e o número de homicídios na capital cresceu 45% em janeiro. Isso segundo os dados da própria Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os deputados delegado Péricles e Ricardo Nicolau concordam que os números apontam que o governador Wilson Lima perdeu a capacidade de gerenciar a segurança pública do Amazonas. E a realidade é grave, gravíssima, grave mesmo. Todos nós somos reféns desta violência. A repórter Odinei Araújo tem mais detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. Em julho de 2021, o governador Wilson Lima lançou o programa Amazonas Mais Seguro, prometendo investimentos de 280 milhões de reais e a implantação de um sistema de câmeras, o chamado paredão, ou cerco inteligente de vídeo monitoramento, com 500 câmeras em pontos estratégicos de Manaus. Somente com as câmeras, o custo seria de quase 35 milhões de reais. Só que justamente em 2021, o Amazonas foi considerado o estado mais violento do país, com 1.571 crimes violentos. Enquanto as mortes caíram 7% no país inteiro, no Amazonas, os homicídios cresceram 54% no ano passado, quando foi lançado o Amazonas Mais Seguro. E o aumento no número de crimes violentos não ocorreu somente em 2021. Em 2020, o Amazonas também esteve no ranking dos estados mais violentos, de acordo com o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com 1.019 assassinatos. 2022 mal começou e já registra crescimento de 45% no número de homicídios em Manaus, somente em janeiro, de acordo com números da própria Secretaria de Segurança do Amazonas. Foram 74 assassinatos contra 51 do ano passado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a quantidade de homicídios de janeiro ainda será validada. Mas para o deputado estadual, delegado Péricles, o crescimento dos crimes em Manaus está relacionado à falta de gestão na segurança do Amazonas. A falta de gestão assertiva na segurança pública do nosso estado não é de hoje, e isso mergulha todos nós em uma situação de medo diário das facções. É preciso investir em inteligência, no melhor efetivo das polícias, no que realmente é necessário. Estamos em meio a uma discussão relacionada agora à restrição de aprovados no concurso da PM. Hoje temos 343 soldados na ativa. Esse tipo de discussão nem precisava existir. Tão evidente é nossa necessidade e urgência de reforço na corporação. Precisamos de ação que combata verdadeiramente essas facções. Nossas famílias estão cada vez mais reféns e cada vez mais estaremos nos destaques negativos dos noticiários. Não cabe mais fazer de conta que está tudo bem. Estamos na contramão do país, que tem obtido redução da criminalidade, e isso é uma vergonha. Já o deputado estadual Ricardo Nicolau concorda que o governo do estado perdeu a capacidade de gerenciar a segurança pública e diz que está na hora de intervenção federal no Amazonas. Sem dúvida, o governo do estado perdeu a capacidade de gerenciar a segurança pública. Foram gastos mais de 2 bilhões ano passado, mas mesmo assim os crimes só aumentaram. O Amazonas necessita, pelos dados que nós temos hoje e pela percepção que se tem da falta de segurança no Amazonas, precisa de uma intervenção federal, que o governo federal possa enviar para o Amazonas a Guarda Nacional, que o governo possa assumir essa função tão importante, poder organizar para que nós não tenhamos agora, nesse ano de 2022, índices piores do que nós tivemos em 2021. O 18 Horas tentou saber o que o governo do estado tem a dizer sobre o aumento de assassinatos, inclusive agora, no início do ano, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. A realidade é que vivemos uma verdadeira crise na segurança pública aqui no Amazonas. As facções criminosas tomaram conta do estado, impondo suas regras e colocando a população sob um clima de total insegurança. Todos os indicadores da violência aumentaram absurdamente, tanto aqui na capital quanto no interior, o que reforça o sentimento de que o estado perdeu completamente o controle e é incapaz de garantir a segurança à população. E o que fica? O que fica é o quadro de falência do sistema. O governo não tem planejamento e muito menos serviços de inteligência. O efetivo de policiais está muito defasado e muito, hein? Os bandidos estão mais equipados
que os próprios agentes da lei. Os criminosos estão cada vez mais ousados diante de um aparelho policial que está sucateado praticamente. Nessa situação, a criminalidade acaba levando vantagem. Essa é a nossa triste realidade, Karine Leão. Sem dúvida, e a reação do governo sempre é midiática, é nada, pífia, né? Depois as placas e cavaletes risíveis, né? O que eu fico falando aqui, né? Entre aspas, expostos nas calçadas, que virou meme, piada, né, para todo mundo. Agora o governo do Amazonas lança a Operação Salvadora para combater o crime. Vamos voltar com a repórter Odineia Araújo, que explica pra gente que operação é essa. A população de Manaus viu ontem toda uma movimentação da polícia, inclusive helicópteros sobrevoando baixo em alguns bairros de Manaus. Era a Operação Integrada Amazonas Mais Seguro da Secretaria de Segurança do Estado para coibir a criminalidade que tomou conta de Manaus. A operação tem por objetivo, segundo o secretário de Segurança Pública, General Carlos Alberto Mansur, reduzir a prática de crimes de homicídios e outras mortes violentas que colocaram o Estado no topo do ranking da violência do país em 2021. Essa operação faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, determinação do nosso governador, do senhor Wilson Lima. É uma operação integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, Núcleo Especializado de Operações de Trânsito e Corpo de Bombeiro. Essa operação é uma antecipação já da Operação Carnaval. Dois principais objetivos: reforçar o policiamento ordinário que já existe. Nós estamos duplicando o policiamento ordinário e estamos intensificando as ações das polícias na nossa capital. Então o objetivo é combater a criminalidade com bastante intensidade, com bastante rigor. Mais de 100 policiais militares, além de agentes da Polícia Civil e outros segmentos da segurança, fizeram parte da ação. Acontece que quase todos os meses a Secretaria de Segurança do Amazonas anuncia operações como essas, mas pelos números oficiais da própria Secretaria não estão dando resultados tão eficientes. Prova disso é a escalada crescente da criminalidade na capital. Somente nesse início de ano, em janeiro, 74 pessoas foram assassinadas em Manaus. O número representa crescimento de 45% em homicídios, já que em janeiro do ano passado foram assassinadas 51 pessoas. Em 2021, inclusive, o Amazonas foi considerado pelo Anuário da Violência do país como o estado onde ocorreram mais mortes violentas. E essa violência, o professor Jamison Maia conhece muito bem. Eu me sinto totalmente inseguro. Nós vivemos em um estado que, infelizmente, os índices de criminalidade são altíssimos. A gente não pode andar nem com o celular na rua com medo de ser assaltado, né? Eu já fui assaltado ao sair do meu ambiente de trabalho, que é escola pública. Fui assaltado à mão armada. E, infelizmente, é um trauma que a gente tem, né? A pedagoga Sandra Aguiar também já viveu na pele a violência desenfreada na capital. Eu não me sinto segura em sair de casa. Quando eu saio de casa, eu saio atenta. Por exemplo, sai aqui na garagem, você tem que ter cuidado quando vai abrir o portão. Ficar atenta se não tem moto, se não tem outro carro, né? Para você não ser... realmente para não ter nenhuma surpresa desagradável em relação a assalto. O 18 Horas quis saber com o governo do estado por que essas operações não estão influenciando nos números reais da violência, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, às 6 horas e 25 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política amazonense com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, hoje temos um tema muito importante para a gente, mulher, né? Porque comemoramos os 90 anos de voto das mulheres aqui no Brasil. A entrada da mulher na política é recente, assim como a busca pela igualdade. Essa é uma luta diária mesmo. Artemisa Gadelha, os espaços para a decisão de poder ainda não são preenchidos devidamente por nós mulheres, não é mesmo? Boa noite.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Exatamente, Karime. Olha, nós mulheres já temos aí mais de 50% do eleitorado brasileiro e mesmo assim ainda não ocupamos o espaço político merecido. Se nós ocupamos aí mais de 50% do eleitorado, ou seja, quem manda no voto é a mulher. E engraçado, Karime, que geralmente mulher não vota em mulher. A participação da mulher na política no Brasil é algo recente, como você falou. O voto feminino foi assegurado em 1932 no governo do presidente Getúlio Vargas, há 90 anos. E presta atenção no nosso atraso. A primeira eleição no país foi no período colonial, em 1532, para a Câmara Municipal de São Vicente, em São Paulo. Ou seja, nós só tivemos direito ao voto 400 anos depois. E a consolidação só veio em 1934. Já em 1995, tivemos a aprovação da lei, garantindo aí a cota de 20% de gênero nas chapas das candidaturas. Passando 2 anos, essa cota aumentou para 30%. Isso é um exemplo, é só um exemplo que a história mostra que a mulher foi refém, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, da sociedade patriarcal, onde ela é colocada numa posição inferior. Bom, voltando ao assunto, após a aprovação do voto feminino aqui em Manaus, passamos mais de 3 décadas para uma mulher ser eleita vereadora aqui no município do Amazonas. A professora Léa Alencar Antoni assumiu a cadeira na 5ª legislatura em 1964 aqui em Manaus. Depois disso, a Câmara Municipal de Manaus passou por mais 2 jejuns da presença feminina. Então só tivemos novas vereadoras em 1977 com Otalina Aleixo e Elizabeth Azizi. Foram eleitas então para a 8ª legislatura. Dos 41 vereadores, olha só, Karime, Carlão e ouvintes, apenas 4 mulheres representam ali a Câmara Municipal de Manaus. Mas saindo agora da Câmara, indo para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a participação das mulheres começou em 1935, quando a assistente social Maria de Miranda Leão, conhecida como Mãezinha, tornou-se a primeira mulher eleita deputada estadual do Amazonas. Outro nome feminino, e cito novamente aí a ex-deputada Beth Azizi, ela foi a primeira mulher a assumir, inclusive, a presidência da casa. Ela foi ainda deputada federal e também constituinte. Hoje, na ALE, dos 24 deputados, 4 são mulheres. Vimos ainda alçarem voos na política Vanessa Graziotin, Conceição Sampaio, Terezinha Ruiz e Joana Dark, essas 2 últimas, inclusive, nessa gestão agora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Já Eunice Miquiles foi a nossa primeira representante no Senado. Bom, atualmente não temos representantes no Congresso Nacional, digo mulheres, né, na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Brena Dianá, que esteve inclusive ontem aqui no 18 Horas, ela que deu entrevista aqui no 18 Horas, conversou com a gente hoje à tarde. Ela é vereadora da Câmara Municipal de Parintins. Ela está no primeiro mandato dela. Brena nasceu na década de 90, período da terceira onda feminista, onde a busca era pela liberdade de escolha quanto ao direito familiar e profissional. Isso é muito recente, Karime, Carlão. Para ela, a luta feminina continua. Vamos ouvi-la? A gente comemora não só o direito de votar, como o direito de ser votada, de ser candidata. E eu, como vereadora, que tenho acompanhado aí, junto com as mulheres, essa luta, esse momento de fala, de decisão, de construção mesmo, de participação na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a gente mostra aí pro público que a gente pode ser dona de casa, que a gente pode ser professora, que a gente pode ser médica, que a gente pode ser deputada, que a gente pode ser o que quiser. E nós somos um grupo de mulheres que luta por um espaço.
mas que não lutamos só por um espaço, mas lutamos por um reconhecimento. Lutamos para que nós possamos ser vistas cada vez mais. E mulher não solta a mão de mulher. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então a vereadora da Câmara Municipal de Parintins, Brena Dianá. E tivemos recentemente, Karime Carlão, a primeira mulher a assumir a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, a advogada Grace Benayon. Para ela, o voto feminino é uma das maiores e importantes conquistas femininas. Vamos ouvi-la? Eu tenho certeza que as mulheres avançaram muito, mas ainda falta avançar muito mais. Muito importante que essa data sirva para que a reflexão de cada uma de nós mulheres possa ser feita com mais afinco, para entender o quanto a representatividade feminina é importante na política e em todas as posições. Eu desejo que todas as mulheres possam entender a importância e valorizem essa data e o valor de termos mulheres em cargos de posição. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então a advogada Grace Benayon, ela que é ex-presidente da OAB no Amazonas, falou aí que nós já conquistamos muitos espaços, mas que precisamos ainda dar continuidade e ganhar, né, mais espaços ainda. E a luta, com certeza, das mulheres continua. Agora, mudando de assunto, Karime Carlão, para encerrar, lembram que noticiamos aqui que a Amazonas Energia e a Água do Amazonas, a concessionária Águas do Amazonas, estavam interrompendo o fornecimento dos serviços sem enviar notificação? Lembram disso? Sim, sem aquela cartinha e tal, certo? Dando aquele prazo de 15 dias até, né, para que a pessoa pudesse ali resolver aquela situação e o serviço não fosse interrompido. Bom, a direção da concessionária, inclusive das duas concessionárias, chegou a informar que o aviso estava nas faturas. Ou seja, né, o consumidor teria que olhar ali na fatura. Difícil, um absurdo. Né? Ele a fatura todinha. Pois e quem faz débito automático, que nem pega a fatura na mão? Complicado, hein? E a letra minúscula ali. Enfim, bom, a partir de agora, essa prática contra o direito do consumidor não será mais aceita. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou a partir de agora a nova lei número 5.797, que obriga as concessionárias e permissionárias dos serviços de fornecimento de energia e água a notificar previamente o consumidor por meio de carta com aviso de recebimento. Até que, enfim, temos uma boa notícia em relação a essas duas concessionárias, Karime e Carlão. Boa, Artemisa. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. 6 horas e 33 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, no 18 horas, profissionais da saúde que trabalham no Francisca Mendes cruzam os braços hoje. Eles estão sem receber salário há quase 5 meses. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para hoje, né? Que é quinta-feira, já começando aí o clima de final de semana. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão, segundo o Climatempo, é de tempo nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 72% e 98%. Mix. Olha, o nível do Rio Negro subiu 6 centímetros de ontem para hoje. Registra agora no Porto de Manaus a marca de 24 metros e 18 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. E a saúde do Amazonas voltou a ser destaque negativo na mídia. Agora, pelo atraso no pagamento dos profissionais terceirizados da saúde, limpeza e administração que trabalham no Hospital do Coração, o Francisca Mendes. Esses profissionais estão há quase 5 meses
sem receber salários. Karine, a situação ainda consegue ficar pior. Esses funcionários terceirizados foram contratados pelo governo Wilson Lima, mantém de um empresário que foi preso pela Polícia Federal, olha só, durante a Operação Sangria. Pois é, Carlão, é o empresário Rafael Garcia, que foi preso por prestar serviços ao governo do Amazonas com documentos falsos. E pasmem, agora essa mesma empresa é que está atrasando o salário desses profissionais da saúde. Bom, e cansados aí de falsas promessas, esses trabalhadores terceirizados do Francisca Mendes cruzaram os braços hoje. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a situação no local e traz aí mais detalhes. Com quase 5 meses de salários atrasados, os profissionais de limpeza e maqueiros que atuam no Hospital do Coração Francisca Mendes cruzaram os braços na manhã desta quinta-feira. A situação foi denunciada pelo deputado estadual Wilker Barreto, que revelou na tribuna da Assembleia Legislativa que os profissionais da saúde, limpeza e administração que atuam no Francisca Mendes estão com seus pagamentos atrasados. Em seu discurso, o parlamentar relatou que recebeu várias denúncias sobre o atraso salarial na unidade hospitalar e cobrou providências por parte do governo do estado para regularizar os pagamentos. A informação foi confirmada pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde, a enfermeira Graciete Mouzinho. Graciete afirmou já ter levado a situação até a Secretaria de Estado de Saúde. Esses meses, com atraso de pagamento, eu já cheguei na Suzan conversar para saber o que estava acontecendo. A informação é que quando chega em janeiro, o Acefaz começa a funcionar, a abrir para os pagamentos. E também falaram que esses pagamentos já estava tudo certo para ser efetuado. Falei sobre a questão da empresa, que são contratos indenizatórios. Que esses contratos indenizatórios é aquele que passa de gabinete em gabinete e demora meses para ser liberado. E eu falei em relação à licitação. Eles disseram que estavam as empresas concorrendo à licitação, aonde informaram que tinha uma empresa, falaram que a empresa tinha ganho a licitação, que ia assumir. Só que a gente observa que as empresas permanecem. Isso não muda nunca. O deputado estadual Wilker Barreto revelou ainda que o governo do Amazonas está descumprindo a recomendação da CPI da Saúde e a orientação da Controladoria Geral do Estado e também do Tribunal de Contas, quanto à extinção de pagamentos indenizatórios pela Secretaria de Saúde. Na denúncia, o deputado Wilker Barreto revelou que o Portal da Transparência indica pagamentos indenizatórios à empresa ProService Serviços de Apoio à Gestão de Saúde Limitada, em mais de R$653 mil. A situação se agrava ainda mais com outra revelação do líder da oposição, que expôs que a ProService é a antiga Prime Serviços, empresa essa que já foi investigada durante a CPI da Saúde por utilizar documentos falsos. O empresário Rafael Garcia da Silveira, dono da empresa, foi preso em uma das fases da Operação Sangria da Polícia Federal e, mesmo assim, continua prestando serviços ao governo do Amazonas e recebendo por isso. O parlamentar questionou a atuação da empresa na saúde do Amazonas e cobrou explicações da Secretaria de Estado de Saúde e pediu que o secretário Anuar Somad vá até a Casa Legislativa. A saúde do Amazonas está em um caos. Cobrei publicamente o secretário de Saúde, que se nega a prestar informações à Assembleia do porquê de empresas como essa ProService, antiga Prime, continuam prestando serviços ao Estado na área de saúde, em especial na conservação e limpeza lá do Francisca Mendes, mesmo tendo sido o dono denunciado na CPI da Saúde. Eles estão descumprindo uma orientação do Tribunal de Contas, uma orientação da Assembleia Legislativa e, para piorar, essa empresa está devendo quase 5 meses de salário. Após a paralisação dos funcionários na manhã de hoje, a ProService informou que quitará os 5 salários em atraso no mês de março e pagará gradativamente o Vale Alimentação e Vale Transporte, que também estão em atraso. É lamentável
lamentável a situação desses profissionais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Nathalie, é lamentável e inaceitável. De novo, somos um estado rico. O estado do Amazonas é um estado rico que bate recordes atrás de recordes de arrecadação. É inaceitável não pagar os salários de funcionários, de servidores da saúde. Isso não é só lamentável, é lamentável e inaceitável. Como é que pode um governo manter como fornecedor também um empresário que foi preso pela Polícia Federal? Como é que pode o governo permitir que os servidores terceirizados fiquem mais de 4 meses sem receber salários? Como é que essa pessoa consegue sair para trabalhar? Ela come o quê? Como é que ela paga as contas, gente? Como é que você ficaria? Como é que você ficaria assim, fecharia um mês sem receber um mês de salário? Você conseguiria? Como é que ficariam suas contas de água, luz? Enfim, como é que você ia fazer um mercado, gente? Como é que fica quase 5 meses sem receber salário? Bom, realmente, esse governo tinha que intervir, não tem o poder da caneta, não é o governador que tem o poder da caneta, vai lá, resolve a situação desses servidores. O que acontece, na verdade, Carlão, é que, no fim das contas, a gente vê que a saúde pública do Amazonas parece uma verdadeira casa da mãe Joana. Não só vários setores, várias áreas importantíssimas para a sociedade, parece que virou uma casa da mãe Joana. Não há ordem, ninguém manda em ninguém sabe o que acontece. Tudo pode. Tudo pode. Tudo permitido, está liberado. Pois é. Situação de crise se estende também, Karime, a outras unidades, com o próprio governo se recusando a pagar os direitos trabalhistas de mais de 6 mil trabalhadores contratados em regime do direito administrativo. Não falta dinheiro, mas falta vontade política, sim, para tratar com dignidade os trabalhadores da saúde, que arriscaram suas vidas na linha de frente no combate à pandemia. Isso todo mundo viu. Inclusive, todos nós aplaudimos esses profissionais. Sem dúvida. Então é o seguinte, desrespeito e humilhação, é isso que o governo Wilson Lima tem dado a esses trabalhadores que nós aplaudimos de pé, Karime Leão. Agora são 6 horas e 42 minutos. 18 horas. E vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, finalmente foi aprovado o projeto que legaliza o jogo de azar no país. Explica pra gente como é que tá essa história. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Karime, praticamente toda a bancada do Amazonas votou favorável ao projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil. Dos 8 deputados federais, 6 votaram sim, 2 votaram não. Votaram sim os deputados Sidney Leite, delegado Pablo, Átila Lins, capitão Alberto Neto, Marcelo Ramos e Bosco Saraiva. Votaram não os deputados Silas Câmara e José Ricardo. Silas Câmara votou não, Karime, porque ele faz parte da bancada evangélica, que foi contrária ao projeto de lei. Aliás, a bancada evangélica se juntou com a bancada católica e fez uma série de obstruções durante a votação que acabou durante a madrugada de hoje. Mas aí o voto dos parlamentares da base de apoio ao presidente Arthur Lira pesou mais, resultando na aprovação do projeto que agora segue para o Senado Federal. O deputado José Ricardo, que faz parte da bancada católica, votou não, seguindo também a orientação do PT. Ele explicou pra gente o porquê votou não. Vamos ouvir. Eu votei contra esse projeto de liberação dos jogos de azar, porque primeiro eu entendo que há um discurso falacioso, diria até mentiroso, de quem defende os jogos de azar e a liberação, dizendo que vai gerar arrecadação, né, nessa atividade, arrecadação pública, de que os brasileiros vão deixar de gastar no exterior e vão gastar no Brasil, os apostadores, e que vai, portanto, gerar empregos formais nos cassinos e outras áreas.
acontece. Não há nenhuma comprovação, nenhuma demonstração em relação a isso. O certo é que nesse momento, para gerar emprego no Brasil, não serão os cassinos e os bingos que vão trazer a resposta. Pelo contrário, vão agravar a situação, inclusive até de saúde mental, porque a questão do vício, da dependência é muito grande e você tem muitas pessoas que também ficam endividadas e nesse momento estimular o jogo não é o caminho para desenvolver o país. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal José Ricardo do PT a respeito desse voto contrário à liberação dos jogos de azar aqui no Brasil. Cadu. Importante explicar algumas coisas sobre esse projeto de lei, Karime, que é de 1991. É antigo, mas foram feitas diversas atualizações. Perdão. Esse projeto legaliza os cassinos, os jogos online, os bingos, o jogo do bicho, entre outros tipos de jogos de azar. Mas ele estabelece algumas regras sobre onde esses jogos serão oferecidos. No caso, cassinos, resorts, navios cruzeiros, hotéis, enfim. Esses estabelecimentos e os sites que oferecem jogos de azar online tem que ter registro no Brasil se quiserem funcionar. No caso do Amazonas, esse projeto tem o apoio dos empresários do setor de turismo e de serviços, porque ele permite que os jogos sejam oferecidos em hotéis na capital, em hotéis em cidades turísticas do interior, no caso, como, por exemplo, Parintins, e em navios que fazem passeios pelos rios amazônicos, aqueles grandes navios, né, cruzeiros, enfim, que percorrem os rios amazônicos, que fazem cruzeiros pela região norte, né, que cruzam os estados pelos rios. Ou seja, é um campo muito grande que se abre para as empresas de turismo no Amazonas. A questão agora é calcular quantos empregos serão gerados com essa atividade que acabou sendo aprovada em meio a tantas controvérsias. Karime e Carlão. Ok, Cadu, parece que a guerra no leste europeu tem, né, mexido aí com a campanha presidencial aqui, a campanha de um modo geral aqui no Brasil. Realmente procede essa situação, Cadu? Procede, Carlão. Na verdade, a política nacional está focada na guerra entre Rússia e Ucrânia, Carlão, que já resultou em dezenas de mortes, centenas de feridos. O presidente Jair Bolsonaro foi bastante criticado o dia inteiro, porque ele ainda não se posicionou diplomaticamente nem em apoio à Rússia e nem em apoio à Ucrânia. Ele apenas disse que a embaixada do Brasil em Kiev está empenhada em ajudar os 500 brasileiros residentes na capital ucraniana. Ele falou isso no Twitter. Quem falou em nome dele foi o vice-presidente general Hamilton Mourão, que quebrou o silêncio e disse que o Brasil não está neutro. O país deixou claro que respeita a soberania da Ucrânia e que não concorda com a invasão de seu território. Ele chegou a comparar o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, com Adolf Hitler. Mas esse episódio colocou o Brasil em destaque, Carlão, pela falta de alinhamento na política externa. Isso porque o presidente ainda recebe orientações da base ideológica olavista, que ainda persevera dentro do Ministério das Relações Exteriores. Aí, continuando falando sobre corrida presidencial, Carlão, saiu mais uma pesquisa de intenção de voto, dessa vez da revista Exame. Sim. Ela aponta que o ex-presidente Lula segue liderando com 42% dos votos. Bolsonaro tem 27%. No bolo da terceira via ali, teve reação de Sérgio Moro, finalmente chegou a 10% dos votos, segundo essa pesquisa. Ciro tem 8%. Esse resultado é muito próximo da última pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Transportes, que a gente falou aqui dias atrás. No cenário de segundo turno, Lula teria 49% e Bolsonaro teria 35%. Bolsonaro venceria em apenas uma situação, se o segundo turno fosse com o governador de São Paulo, João Dória. Ele ganharia com 32% e Dória teria 29%. E para finalizar essa parte sobre eleições, Carlão, o STF suspendeu mais uma vez hoje o julgamento da ação movida pelo Partido Novo contra o fundo eleitoral, que é hoje estimado em 5 bilhões e 700 milhões de reais. Recurso que vai ser usado nessas eleições. O placar está em 5-1, favorável pela manutenção do fundão bilionário. Só quem votou contra foi o relator, o ministro André Mendonça. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado na semana seguinte do Carnaval. Carlão e Karime.
Cadu, e hoje nós abrimos o programa falando, além do conflito, né, da Rússia lá na Ucrânia, da invasão da Rússia na Ucrânia, falamos também sobre os 55 anos da Zona Franca de Manaus e aí esses sempre riscos aí de possível redução do IPI. Agora, a Zona Franca de Manaus, ela está em risco diante de uma reforma tributária também que tramita no Senado. Explica pra gente. A gente falou sobre isso aqui, Karime, sobre a PEC 110, que trata da reforma tributária e que está avançando no Senado com votação provável para depois do Carnaval. Pois bem, essa reforma quer simplificar o sistema tributário, unificando diversos impostos federais sobre consumo, entre eles PIS, COFINS, criando 2 impostos. O IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e o IS, que é o Imposto Seletivo, que vai substituir o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. É aí que está o problema. Acontece, Karime, que alguns pontos dessa reforma prejudicam a Zona Franca de Manaus. O vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos, agora do PL, já se pronunciou no plenário da Câmara e disse ser absolutamente contra essa reforma que em breve vai chegar à Câmara dos Deputados. Um dos motivos é que a PEC 110 altera algumas partes tributárias, alguns trechos da lei tributária que são importantes para as indústrias da Zona Franca de Manaus por meio de lei complementar e lei ordinária. Isso acaba fragilizando a lei, provocando uma insegurança jurídica ao sistema tributário que integra a rede de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que disse Marcelo Ramos. O relatório da PEC 110 é um desastre, é um tiro no escuro, é um salto sem paraquedas, é um susto no povo brasileiro e quem espera uma reforma tributária séria, na medida em que faz falsas mudanças na Constituição e remete tudo para a lei complementar e lei ordinária. Quero manifestar aqui a minha contrariedade com esse texto e a resistência da bancada e do povo do Amazonas a um texto que vende a ilusão da proteção da Zona Franca de Manaus, mas que na verdade antecipa um desmonte que é desejado por muitos, inclusive pelo ministro Paulo Guedes, mas que não será permitido pela luta do bravo povo do estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, não é, Cadu? Isso, o senador Plínio Valério não se pronunciou publicamente, mas falou com o programa 18 horas, praticamente a mesma coisa. Ele disse que vai encomendar um estudo para analisar melhor os impactos da PEC sobre a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que disse Plínio Valério. Na minha avaliação, a gente, do jeito que está, sai perdendo sim. Eu tive uma emenda parcialmente aprovada, mas o que está pegando, no meu entendimento, e para isso eu encomendei um estudo lá no Senado, e estou vendo se falo com o FEAM, com o CEAM, que estão deixando para essa questão do ICMS para ver se cobra na origem, se é metade na origem, metade no destino, mas jogando para a lei complementar. E lei complementar é muito volúvel, é muito fraca, é frágil. A Zona Franca está na Constituição, nossas garantias de tratamento diferenciado está na Constituição, nós não podemos abrir mão disso. Eu vejo o perigo aí, estou me articulando nesse sentido. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Cadu. Karime, o fato é que esse relatório da PEC já foi lido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os pontos que prejudicam a Zona Franca de Manaus foram citados, mas nenhum dos senadores do Amazonas estava lá na CCJ para defender o nosso estado. Por isso, a matéria vai ser votada na CCJ sem ter sido contestada pela nossa bancada. Se passar a PEC, se essa PEC passar lá na CCJ, ela vai para a votação do plenário. E aí a gente espera, portanto, uma reação conjunta e enérgica
da bancada do Amazonas em defesa do modelo da Zona Franca de Manaus. Volto com você. Pois Aline é, Carlão. Pois é, Cadu, obrigada pelas informações. Mas aí vai ser assim, correr atrás do prejuízo, né? Já que ninguém se posicionou, exatamente. Né, não, Cadu? Como sempre, né? O Marcelo Ramos se adiantou lá, mas parece que ele não se comunicou com os senadores e ficou nessa, né? Mais uma vez a gente tendo ruídos de comunicação na bancada do Amazonas. Ok, num assunto tão importante. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h54 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, hein? Final de semana aí. Será se vai chover? Previsão do tempo, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 80%, a umidade relativa do ar fica entre 72% e 98%. E a mínima prevista é de 23 e a máxima só pode chegar, não deve passar dos 30 graus. Agora são 6h55. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. E o arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner, afirmou que a violência na cidade está altíssima. A declaração foi feita na manhã desta quinta-feira, durante o lançamento da campanha da Fraternidade de 2022. A afirmação, Karime, foi em meio ao aumento dos números da violência no Amazonas. Segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Amazonas registrou um aumento de 55,87% de homicídios de 2021 para 2020. Para o arcebispo, é preciso urgentemente educar para a paz. E é justamente a educação que vai ser o tema deste ano da campanha. O repórter Hector Silva traz pra gente mais detalhes sobre o lançamento da campanha da Fraternidade de 2022. Pela terceira vez em sua história, a campanha da Fraternidade, promovida pela Igreja Católica no Brasil, irá abordar o tema educação em sua mensagem. Este ano, que terá como tema Fraternidade e Educação, o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, presente em Provérbios capítulo 31, versículo 26, irá nortear a campanha. Para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, a campanha oferece uma oportunidade de debater e refletir a questão do ensino e aprendizagem. A campanha da Fraternidade está oferecendo uma oportunidade de debater e refletir justamente a questão do ensino-aprendizagem, mas não é só ensino-aprendizagem no sentido de informações, mas de abrir o horizonte da compreensão da própria vida da existência. O arcebispo lembrou que muitos estudantes estiveram em casa e estudaram pela internet em uma boa parte do tempo por conta da pandemia e precisam tentar quebrar a compreensão de que a educação é uma mera informação. Para Leonardo, a educação é essencialmente relação. Como estiveram muito em casa e tiveram que passar pela internet o tempo todo, também precisa tentar quebrar essa compreensão de que a educação é uma mera informação. A educação é essencialmente relação. Voltando para a escola precisa possibilitar essas relações, mas relações com os conteúdos, relação com as pessoas, relação com os conteúdos, a relação com os professores e perceber que existe uma educação que leva a uma relação social. Isso houve uma queda, digamos assim, uma defasagem no tempo da pandemia. E agora as escolas têm uma necessidade, será um trabalho, um serviço assim exigente, tentar reconquistar esse espaço. A respeito da imagem que ilustra a campanha, Dom Leonardo afirma que a educação é ver também o outro. A educação tem essa tarefa de fazer com que cada pessoa escreva no chão da própria vida, se leia no chão da própria existência, dentro das belezas, das realizações, dos conflitos, das decepções, mas também perceba que ela tem a possibilidade toda de futuro. A educação deseja dar futuro, deseja uma vida que se encaminha. A imagem escolhida para a campanha da Fraternidade, ela é muito significativa, especialmente no sentido de abrir olhos, despertar para... Normalmente pensamos que a educação é muita informação. Não, a educação é
esse perceber a grandeza da existência humana. E Jesus mostra a essa mulher. Ele escreve no chão. Enquanto os outros estão falando, ele escreve no chão e fazendo com que ela veja a si mesma e ele possa dizer assim: vai, a tua fé te salvou. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Não há mais como o governador Wilson Lima esconder que a gestão dele está perdendo a guerra na área de segurança. Os números de homicídios e outros crimes violentos que tiveram a maior alta do país no ano passado começam a se repetir neste início de 2022. O número de homicídios em Manaus cresceu 45% em janeiro, na comparação com janeiro do ano passado. As operações policiais, que mais parecem apenas medidas de marketing político, não estão trazendo resultados nenhum. É óbvio que falta investimento em ações sociais para os jovens e medidas de inteligência policial. Só assim o Estado poderá atacar o crime organizado na sua base econômica e financeira, com quebra de sigilo e bloqueio de contas usadas pelas facções. Do contrário, o governo apenas continuará prendendo os peixinhos pequenos sem nunca ameaçar os tubarões do crime. Mas para isso é preciso ter competência e vontade política, algo que o governador Wilson Lima ainda não demonstrou em nenhum momento. 18 horas. Olha, Karime, são 7 em ponto. Boa noite. Valeu, boa noite, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.